uma coisa muito importante, né? A gente fala em converter, fazer vendas, fazer instalação, venda, instalação, manutenção, mas muita gente deixa passar a preocupação com o pós-venda. Muita gente trabalha com climatização, vende, e assim a gente pode falar não só com climatização, com refrigeração em geral, né, pessoal? A minha área em específico, climatização, mas no YouTube, top, no YouTube é melhor mesmo. E só que muita gente deixa isso aqui para trás, tá? Deixa isso aqui para trás, o pós-venda. E é uma das ferramentas mais importantes, pessoal, mais importantes para a gente resolver os problemas da nossa empresa, né? Os problemas de equipamento e os problemas de instalação. Porque é só deles, só do nosso cliente, que a gente já vendeu, que a gente vai conseguir uma opinião sincera e justa, tá? Sincera e justa sobre o que você forneceu ao cliente, desde a venda até a entrega final do produto. Então, aqui é muito importante a gente cuidar, né? Eu até separei uns tópicos aqui, ó, pontos positivos e negativos, tá? Fidelização, indicação, contratos e entender do produto. Quando a gente começa a perguntar para o cliente, verdade, fala pós-venda. Quando a gente começa a perguntar para o cliente o que a gente entregou para ele, que era diferenciado, ou o que a gente está devendo ou precisa melhorar, é onde a gente começa a se diferenciar de muitas pessoas, né, pessoal? De muitos mercados, de muitas outras empresas aí. Lá no YouTube. Pessoal do YouTube, como é que tá? Tudo certo? Se quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Né, pessoal? Quem é aqui que faz pós-venda? Todos fazem pós-venda aqui. Então, com o pós-venda, como eu falei, a gente vai conseguir identificar com o cliente, né, a nossa falha. Desde da parte de vendas, né, desde a parte de vendas até a parte de entrega do produto, tá? E aí no meio a gente tem vários processos, né? Temos a parte mais falha que a gente gosta de falar, que é as pessoas, né? As pessoas são as partes que dão mais falhas em todo o processo, tá? A gente tem funcionários ou até nós mesmos temos muitas falhas por ser seres humanos, né? A gente erra. Então, é aí que a gente começa a bater na tecla e ver aonde a gente precisa melhorar. Por exemplo, um vendedor, né? Um vendedor que simplesmente pensa em fazer a venda para o cliente, tá? Em simplesmente chegar lá e empurrar qualquer coisa para o cliente, desde que até não seja necessário para o cliente. É um vendedor que acaba, querendo ou não, lá na frente, não tendo um retorno e um crescimento de vendas. Porque quando o cliente se sente acuado, fala, Gabriel, tudo bom? Quando o cliente se sente acuado com o vendedor, o que eu quero dizer com acuado com o vendedor? Menino lindo, bate embora. O que eu quero dizer com acuado? Às vezes o vendedor começa... Quem é que nunca pegou aí, pessoal? Entrou numa loja e o vendedor ficou insistindo um produto para você. Ah, mas leva. Ah, mas tá aqui com o preço. E fica insistindo num produto que ele já percebeu que você não quer. E quer te vender, como se diz, na marra, à força. Tá? Quem é que nunca já passou por isso? Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Tenho certeza absoluta, tá? Às vezes o cliente acaba comprando, ou o cliente nem compra e sai da loja e, querendo ou não, pessoal, ele não volta mais, tá? E pelos dois motivos ele não volta mais. Se ele acaba comprando forçado, ele não vai voltar. Porque, não, eu não vou lá naquela loja, aquele vendedor chato lá. Eu não vou lá, aquele cara vai me empurrar mais uma coisa que eu não quero, né? Ou o outro motivo é a mesma coisa. Não, eu não vou lá porque aquele cara é muito chato, ele fica insistindo no produto, quer que eu compre, mas não é o produto que eu quero, nunca tem o que eu quero lá dentro. Ele não me ouve, não me entende, né? Às vezes a gente entra para comprar um lápis preto, o cara quer vender um lápis cinza, né? Porque não tem o preto.
E às vezes não é o suficiente para a gente precisa do lápis preto, tá? Então é importante a gente cuidar com quem trabalha com vendas, pessoal, cuidar. Uma dica Godzilla do PMOC, é isso mesmo, o Gabriel Godzilla do PMOC. Uma dica muito importante que a parte de vendas hoje começa a melhorar é em ouvir o cliente, né? A gente ouve mais o cliente do que a gente oferece. Porque quando a gente começa a ouvir mais o cliente, mais a gente começa a ver o que o cliente precisa. E aí eu posso pegar as perguntas, as dúvidas do cliente, juntar com o meu produto e fazer uma venda para que converta legal, converta para mim, converta para o cliente e que gere uma satisfação para o cliente lá na frente. Porque ele vai dizer assim, ele vai olhar para aquele equipamento, né? Aqui, ó, ele vai olhar para esse equipamento e vai dizer assim, pô, cara, esse ar-condicionado ficou perfeito para mim. Me atende, gera legal meu ambiente, ou esquenta legal meu ambiente, não insufla o vento em cima de mim, né? Nunca deu defeito. Acontece de nunca dar defeito, tá, pessoal? Isso é, por mais que acredite que não pareça verdade, acontece de equipamentos que não dão defeito, desde que a gente cuide com a instalação, né? No momento da venda, Gabriel, quais são os 3 maiores erros? Eu gosto de levar em consideração o primeiro erro é não ouvir o cliente, tá? O primeiro erro é não ouvir o cliente. O segundo erro é só pensar em converter, só pensar em benefício, só pensar em lucro, tá? E o terceiro erro, o que eu posso dizer de terceiro erro de venda? É aquela coisa de querer empurrar um produto que o cliente não precisa, tá? Então, eu não gosto desse tipo de venda. Esse tipo de venda, ou venda casada, também não é legal, né, pessoal? A gente sabe que existem muitas coisas de venda casada por aí, então não é legal. Existem vários fatores de venda aí que são errados a gente estar utilizando, mas o Gabriel pediu para mim falar 3, aí eu puxei dois ou três aí já de cabeça, sai rapidinho, que são os que a gente mais cuida. São os que a gente mais cuida. Primeiramente, não forçar a venda. Entender o que o cliente quer, tá? Isso aí, Nival. O cliente precisa realmente ser atendido do modo correto. Se ele te chamou, é porque ele tem uma necessidade. Às vezes, a necessidade dele é, vamos dizer, verídica, né? Realmente é aquela necessidade. Às vezes, não é aquela necessidade, né? O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, ele quer um equipamento que não é para aquela necessidade dele, tá? Conhecimento técnico influencia, ô Gabriel, esse mesmo. Outro ponto muito bom também é o conhecimento técnico, né? Saber o que a gente está falando para o cliente, né? Não vender um ar-condicionado, dizer que ele gela legal, gela bem, e não saber passar as qualidades do produto, né? Todo produto tem sua qualidade. Então, com certeza, conhecimento técnico é um dos pontos mais importantes também na hora de fazer a venda. Ó, no meu UAG, no meu caso, vendi um piso-teto porque veio uma pessoa que queria colocar 30 mil BTUs e não atenderia o ambiente. É isso aí, é isso que eu quero dizer sobre equipamentos, pessoal. Às vezes o cliente quer um modelo de equipamento, mas aquele modelo de equipamento não é ideal para ele, tá? Geralmente, o cliente tem ambientes muito grandes e quer climatizar com um raio alto. No caso do AG ali, como ele falou, a gente vai acabar utilizando um piso-teto. Às vezes, um cassete, tá? Então, a gente tem que entender do produto e fazer a venda ideal para o que o cliente precisa, né? Porque, às vezes, é aquilo que a gente fala, o cliente, ele entende um pouco, mas ele não é especialista na climatização, tá? Ele não é especialista. Se você mostrar para ele os pontos de qual aparelho que ele está pedindo e qual aparelho tem que ser, tá? O cliente vai, com certeza, na sua opinião. Por mais que ele estava com a mente fixa naquele tipo de equipamento, se você mostra o ponto positivo e ponto negativo para o cliente, tá? Ele vai aceitar a sua opinião. E para isso vem o conhecimento técnico, né? A gente precisa entender do que a gente está vendendo, tá bom?
Mostrei para o cliente que os equipamentos que ele tinha em mente iriam consumir muito mais energia e quebrariam mais cedo do que o previsto. Isso mesmo. Esse é o caso do seguinte: o cliente quer botar muitos equipamentos para estar, às vezes, desligando um, ligando o outro no mesmo ambiente, fazendo esse rodízio. Na mente dele, ele estaria economizando energia, na mente dele. Mas para quem entende da área da climatização, sabe que isso não existe, né, pessoal? Se você tem 3, 4 equipamentos em um ambiente, num único ambiente, você tem que estar com esse ambiente totalmente climatizado, com os 4 aparelhos funcionando ao mesmo tempo. Assim você economiza mais energia e você tem toda a carga necessária para climatizar aquele ambiente. Se o cliente ligar um ou ligar outro, cara, ele só vai gastar energia, vai quebrar o aparelho mais cedo e vai dar problema. Então, cabe a nós orientar o cliente e mostrar para ele. Marlos, o técnico, no momento da venda, deve pensar no que é mais fácil para ele ou no melhor para o cliente. Eu gosto de pensar, por mais que seja melhor pensar no mais fácil, para mim, fazer a instalação, tá? A gente tem que pensar no cliente. A gente tem que pensar no que vamos entregar para o cliente. Pessoal, eu estou falando isso de mim. A gente sabe que existem funcionários e funcionários, tá? Existem pessoas que pensam na parte funcional, na parte estética, e tem pessoas que pensam na parte de fazer o mais rápido e querem ir embora e deu, tá? E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer sempre com da melhor forma possível para o cliente nos indicar para futuras instalações, tá? E quando a gente fala, gente, aqui, ó, fidelização é uma das partes importantes, é isso, tá? Como que a gente vai fidelizar um cliente que a gente já vendeu? Como que vamos fidelizar com esse cliente? E por que vamos fidelizar com esse cliente? Cara, esse cliente que você já conseguiu fazer a venda, no nosso caso, já não é um cliente que opta por preço, tá bom? No nosso caso, já não é um cliente que opta por preço. Então, é um cliente em potencial muito bom. É um cliente que optou pelo nosso serviço, né? Nossa mão de obra, os nossos produtos, sem ver o custo para ele, né? Ele optou por outro motivo. Ou ele optou pela venda, né? Optou pela venda, pelo vendedor, o vendedor conseguiu mostrar para ele toda a técnica e todo o funcionamento do sistema e vendeu o equipamento, o melhor equipamento para ele, tá? Ou ele optou por nós pela qualidade de instalação, pela qualidade da mão de obra. Então, é por esses dois motivos que o cliente opta por uma pessoa que cobra mais do que muitos que cobram no mercado, tá? É um piso superior. Então, o cliente opta por pessoas assim por ter um vendedor bom, que conseguiu mostrar tudo para o cliente, de bom para o equipamento, ou até mostrou para o cliente que aquele equipamento não era o equipamento ideal para ele, tá? E lá na frente, a instalação também, uma instalação de boa qualidade, tá? Que entregou todos os benefícios e fez da melhor forma possível, né, pessoal? Sem a bagunça, sem sujar a casa do cliente, que eu gosto de levar em consideração é a gente sair da casa e deixar mais limpo do que a gente quando pegou, se possível, tá? Geralmente é possível. Varrer, ajuntar, limpar tudo, deixar tudo muito limpo, tá? O pós-venda vem até no começo da venda até a conclusão e a entrega da obra. Porque cada vez que o cliente entrar, pode acontecer de você estar trabalhando e o cliente for ver o seu serviço, tá? Acontece. Ou tem até aquele cliente, boa noite, Ronaldo, tem até aquele cliente que fica em cima de ti ali assim, né, vendo tu trabalhar, né, que é o cliente mais xarope que tem, né, pessoal? Mas a gente sabe que tem. Todo mundo tem esse cliente, todo mundo vai pegar esse cliente, e se não pegou, um dia vai pegar. Isso tenho certeza, tá? O cara vai ficar olhando você trabalhar, e lá na frente ele vai falar, ó, não contrata eles não, porque eles são relaxados. Deixaram a minha parede toda suja, ferramenta jogada em cima da cama, em cima do móvel, no outro quarto, acabaram um quarto
ferramenta no outro quarto, e, cara, ficou uma bagunça a minha casa, 3 dias para instalar um ar-condicionado, não consegui nem me movimentar dentro da casa direito, porque os caras tomaram conta. Isso é feio, né, pessoal? É muito feio, tá? Isso é muito chato. Mas todo mundo tem esse tipo de cliente. O AG. E quando o cliente é italiano e gosta de obter os mínimos detalhes, cara, esse cliente, tu quer ver aquele cliente que quer conversar contigo? É mais ou menos esse tipo aí de cliente, ó. Tu não produz, né, cara? Tu não produz. Tu entra na casa do cliente que o teu serviço seria para fazer em um dia, tu leva 1 dia e meio, porque meio dia tu perdeu conversando com o cliente. E não dá para também não virar para o cara, não responder o cara, ser grosso, né? Não dá. A gente tem que fazer um meio de campo aí e saber lidar com a situação. Mas vai acontecer esse cliente aí sim, vai ter esse cliente aí sim, né? Eu já tive vários clientes que foram desse modo, que gostam de conversar. Meu Deus do céu, obrigar você a almoçar, obrigar você a tomar café, coisa que eu não suporto é parar para fazer qualquer refeição na casa do cliente. Eu não gosto mesmo, não é de mim fazer isso. Mas tem cliente que diz assim, ó, se tu não parar, eu vou ficar bravo contigo. Aí eu não sei se eu fico mais chateado com o cliente ou ele comigo. Daí a gente acaba cedendo e almoçando, tomando café e aí por diante. Eu tive um cliente agora no começo do ano, só vou falar uma ideia para vocês. Tem que parar de falar para ele e depois terminar o trabalho. É, verdade, tem que parar, falar com ele e continuar trabalhando, né? Eu tive um cliente que daí a gente foi sair para almoçar, né? E eles tinham basicamente quase acabado de acordar. As visitas, né? O proprietário já estava acordado e eu estava trabalhando dentro do apartamento. Então, era 15 meio-dia, eu saí para almoçar e voltei uma e meia. Podia entrar 1h30 no prédio, eu voltei 1h30. E lá pelas 3 horas da tarde, a empregada começou a fazer o almoço deles. E, cara, eles serviram o almoço deles, era quase 5 horas da tarde. E o cara me pentelhou ao máximo e eu tive que sentar na mesa para almoçar de novo com o cara. Vocês acreditam nisso? Tive que sentar a família do cara inteira, as visitas, tudo, e o cara fez eu sentar na mesa junto com eles para almoçar. É legal, assim, a gente começa a perceber que é um cliente que, além de ter muito dinheiro, tá? São apartamentos aí caros, né? Muito caros, são clientes que consideram qualquer pessoa, né? Porque para fazer isso com um estranho, não é qualquer um, né, pessoal? Não é qualquer um. Muita gente vai na casa aí, a gente sabe que não oferece nenhuma água, tá? Mas para o cliente fazer você sentar na mesa de jantar dele junto com a visita toda e conversar e perguntar do assunto, cara, a gente vê que é um cliente diferenciado. É bom, mas no outro lado é ruim porque a gente fica meio sem vergonha, meio sem jeito, né? Com vergonha, meio sem jeito, tá? Mas é clientes assim que a gente tem que cuidar ao máximo, pessoal. Cuidar ao máximo, tá? São clientes que valem, que pagam por a gente estar ali e fornecendo aquela qualidade de serviço e atender ele daquele modo. Então, vale muito a pena a gente fidelizar com esse tipo de cliente, sim. Vale muito a pena a gente fidelizar, tá? Isso aí, não tem preço, né, pessoal? Tenho certeza que todo mundo já passou por isso e já passou por aquele cliente que não oferece nenhuma água para você, né? São casos e casos, né? São casos e casos. Tem um cliente assim também. Muito bom. São clientes que a gente não pode perder, tá? Então a gente tem que estar lá sempre conversando com eles, sempre perguntando, sempre questionando, ver se está tudo certinho. Tá bom? Vamos continuar aqui. Fidelização, então, pessoal, a gente já abordou um pouquinho, né? É sempre muito bom a gente cuidar com isso. Procurar atender o cliente da melhor forma possível para lá na frente você voltar a vender para ele, voltar a vender por indicação. Ó, próximo ponto aqui, indicação, tá? Um cliente que a gente atende muito bem, um cliente que a gente entrega o que precisa, um cliente que o vendedor consegue fazer a venda perfeita para ele, que o técnico consegue fazer a instalação, a mão de obra ideal, que não dê retorno, né, que é o mais importante, a gente tem que cuidar. Retorno a gente tem que eliminar da nossa vida. Retorno a gente tem que tirar da nossa vida, tá, pessoal? A gente tem que ter aí, no máximo 10% do nosso trabalho de retorno. Isso já é demais.
tá? A gente tem que trabalhar com uma faixa de no máximo 10% de retorno, porque, querendo ou não, retorno é falha humana. Acontece, e tem uma pequena porcentagem de falha no equipamento, mas é muito pequena. Ainda mais quando se trabalha com equipamentos top de linha, é quase zero, tá? É basicamente 1% de falha no equipamento zero top de linha. Então, temos que cuidar com a mão de obra. Isso vai gerar lá na frente, ó, 2%, ó. 2%, Ferreira, é isso mesmo, cara. Quanto mínimo o mínimo retorno é onde você começa a ter lucro, tá bom? O retorno mata todo mundo, pessoal. Mata qualquer empresa grande e empresa pequena, tá? Bota a empresa à falência mesmo, se a gente não tem uma mão de obra treinada, tá? Treinada. Aquela correria de carro, né? Também a gente tem que administrar tudo isso, porque, olha, isso faz diferença no final do mês, tá? Faz muita diferença. Dá para tirar aí tranquilamente pagamento de 1 ou 2 funcionários só por causa de retornos, tá? Então, tem que cuidar, pessoal. Tem que cuidar. Retorno é... Eu prefiro dizer para eles, levem mais tempo para fazer um serviço de qualidade do que querer fazer um pouco com pressa para atender outro serviço, tá? E depois lá na frente me dar um retorno. Então, eu prefiro que leve mais tempo para ele fazer o serviço, executar e concluir, do que ele querer fazer um pouco com pressa para querer atender outro cliente, tá? Então, a gente tem que ter isso na mente, que retorno é uma desgraça, tá? Retrabalho é muito ruim, tá, pessoal? Então, pessoal, indicação é muito importante, né? Aqui é o cliente que indica a gente, é cliente que vai dizer assim, olha, faz com aquela empresa, porque eu botei ele dentro da minha casa e eu não tive problemas com ele. São caras de confiança, são pessoas que trabalharam sozinho dentro do meu apartamento, não sumiu nada, não mexeram em nada, e a gente tem que ficar muito ligado que tem muitos clientes que fazem isso, deixam você trabalhar sozinho no apartamento e tem uma câmera, tá? Então a gente tem que ficar muito ciente com isso. Às vezes o cliente te deixa trabalhar sozinho dentro do apartamento, tem uma câmera lá te vigiando. Então, tomar cuidado com isso, tá? Clientes que indicam você são porque confiam em você. E a venda é 50% de chance, né, pessoal? O cara que te chama por indicação, basicamente você tem que fazer o seu trabalho. Não tem que ser muito persuasivo na venda ou ser muito extraordinário com o serviço de instalação. Então, o cliente por indicação é um cliente muito bom, vale muito a pena a gente trabalhar, só que a gente só consegue com isso aqui, bem feito, com o pós-venda bem feito, tá bom? Outro ponto que a gente consegue com o pós-venda, pessoal, são contratos, ó, tá? Importantíssimo isso aqui, importantíssimo. Isso aqui a gente entra na área do Gabriel, que com o pós-venda bom a gente consegue contratos. E contratos a gente consegue aí fazer preços fixos por ano, pelo um ano, né? Um contrato anual aí, ou às vezes semestral, depende de cada caso é um caso. É verdade. Até deixa dinheiro exposto para te testar. Isso mesmo, cara. Dinheiro, relógio, né? Aliança. Contratos vêm do pós-venda, tá? Vem da tua entrega boa. Contratos vêm da tua entrega de serviço boa, né? Ninguém vai fechar um contrato com você, sendo que você fez uma venda horrível, empurrou um equipamento para o cliente e fez uma instalação horrível também, tá? Ninguém vai te contratar, sendo que você fez cagança no serviço, né? Ou vendeu o equipamento errado, tá? Isso aí tu pode ter certeza. Então, a gente só consegue contratos, né, Gabriel? Gabriel tá aí, pode me falar. A gente só consegue contratos se a gente faz um serviço de excelência e um pós-venda também legal, né? Porque se não adianta nada a gente chegar, entregar para o cliente a instalação, né, virar as costas e sair. O pós-venda começa, eu gosto de falar para o cliente que o pós-venda começa para vocês na hora que a gente vai entregar o controle para o cliente. Ali começa o nosso pós-venda, tá? Por quê? Porque são coisas básicas, são coisas simples, mas muita gente não faz. Muita gente mesmo, pessoal. Ainda mais quando pega a correria do verão. Parar 5 ou 10 minutos na frente do cliente, pegar o controle e mostrar as funções básicas do controle.
explicar as funções básicas. Ó, aqui liga, aqui desliga, aqui muda a temperatura, aqui muda do quente para o frio, aqui muda o ciclo, tá? O ciclo reverso, né? Tem que falar mais técnico aqui, tá bom? Aqui muda a nossa ventilação, tá? O controle é esse, ó, se precisar trocar pilha é assim que você desmonta, tem controles que o cliente nem sabe como abre, né, pessoal? E tem, tá? Existem esse tipo de clientes que nunca, que não sabem como abrir um controle, não é do feitio dele. Por mais que a gente olhe para um controle hoje, né, a gente que trabalha com isso todo dia, olha para o controle, esse controle é assim, tem uns puxando para baixo, tem uns abrindo no fundo, mas tem clientes que não entendem, tá, pessoal? Tem clientes que não entendem isso. Então, você vai lá e mostra. Simples, né? Existem também o outro ponto, limpeza de filtro, tá? Abrir ali, ó, a maquininha, mostrar para o cliente, olha, aqui é o filtro, aqui se lava, passa uma água com uma escovinha ou uma esponja com sabão e conecta de volta. Mostra esses pontos, ó, a condensadora está aqui, ó, esse é o barulho normal da condensadora. Às vezes, tem clientes que ligam para a gente após uma instalação. O que acontece? Meu ar-condicionado reverteu no quente, o cliente botou no quente e liga o ar-condicionado. Meu Deus, o meu ar-condicionado estragou, Marlos. Ele não tá ventilando. Eu ligo no quente e o bicho não ventila, né? Quem é que já não ouviu isso? Tenho certeza que bastante gente aqui já ouviu isso, cliente reclamar para você. Falar para você que o ar-condicionado no quente não ventila no começo. Mas no frio faz e no quente não faz, né? O que aconteceu? Ou você ou o seu técnico não explicou que no quente ele não ventila, né? No começo. Ele primeiro aquece a serpentina para depois fazer a troca. Que o quente geralmente fica, na maioria das vezes, fica em cima, tá? O quente é um ar mais leve, ele vai ficar em cima. Se a turbina ficar deslocando o ar direto, ele vai acabar mexendo na temperatura do aquecimento. Então, por esse motivo que a turbina não circula o ar quando está ligando o sistema ou desligando o sistema. É por esse motivo que a turbina para. E quando liga, fala que está pegando fogo, saindo fumaça. Também, né? E isso acontece, algumas vezes é defeito no equipamento, tá? Falha de fluido refrigerante, mas algumas vezes a umidade está tão alta que ele solta essa névoa, né? Acontece de soltar essa névoa. É você realmente explicar para o cliente. O pós-venda começa aí, né? Começa aí. Na hora de entregar o equipamento para o cliente, de mostrar o manual para o cliente, começa o pós-venda. Tá, pessoal? E aí, lógico, né? A parte mais importante. A gente pegar depois de 15 dias, quem comprou um carro zero sabe do que eu estou falando, né? Quem já comprou algum carro zero sabe do que eu estou falando. Quando você compra um carro zero, a empresa geralmente liga, né? Pelo menos no meu caso, ligaram. Senhor Marlos, senhor, ainda chama de senhor, né? Olha, o senhor tá com o carro, como é que tá? Tá tudo certo, tá tudo em ordem. Quando leva lá, aí que vem o pepino, né? Mas até ligar, eles ligam, fazem aquelas perguntas, um questionáriozinho. Então, isso é legal a gente implantar na nossa empresa também, tá bom? Isso é legal fazer o pós-venda, ligar para o cliente e perguntar, olha, como é que tá o teu sistema? Ainda mais quando a gente trabalha com VRV, VRF, cara, isso vale a pena, tá? Vale a pena. São equipamentos aí que o cara está desembolsando uma graninha, né? Vocês sabem, né? Então, vale a pena a gente pegar, ligar para o cliente e perguntar: olha, o senhor está gostando do sistema? Tem alguma coisa que podia melhorar? Como é que ficou a instalação? Muito importante, pessoal. Como é que ficou a instalação aí? Ficou do seu agrado? A infraestrutura passou no caminho certo? Não está atrapalhando aí, às vezes, um varal, às vezes passar no corredor, porque tem instaladores que, pelo amor de Deus, né, cara? Tem instaladores que, pelo amor de Deus, né? Por causa de 2 ou 3 metros de cano de cobre, eles deixam a infra atravessada no meio do corredor e ainda se bobear na altura do peito, né? Na altura do peito. Então, é legal a gente pensar em depois como é que o cliente vai utilizar. Se aquela área ficou útil para o cliente, se não ficou uma instalação feia, uma instalação poluída, tá? Então, é muito importante a gente ligar para o cliente e perguntar: olha, tá do seu agrado? Gostou? Vamos lá, então, vamos fechar um contrato de manutenção. Para você ter a garantia desse sistema, a gente precisa ter um contrato de manutenção. Se ele já não fechou, tá? No caso do VRV, a gente basicamente já fecha antes da venda
um contrato de manutenção por causa da garantia, né? Todos querem ter a garantia de 1 ano, no mínimo, do sistema. Então, ele é obrigado a fazer a manutenção preventiva conosco, tá? Pessoal, e outro ponto aqui, né, é entender do produto que eu botei aqui para vocês, significa o quê? Às vezes a gente está com um produto novo, a gente está trabalhando com um produto novo. Alguns ar-condicionados que a gente não trabalhava antes e agora a gente está trabalhando. Acontece. E nada melhor do que perguntar para o cliente se o equipamento está atendendo ele, se faz algum barulho diferente. Por exemplo, eu já instalei VRF da Midea, da LG, né? E já fiz manutenção em VRF da GRI e instalo bastante VRV da Daikin, tá? Então, esses são os que a gente mais trabalha aqui na nossa região. E eu posso dizer para vocês que foi nisso aqui que eu descobri que o Midea é barulhento. O VRF da Midea é barulhento, tá? A gente ouve expansão dentro da evaporadora, que nos outros a gente não ouve. Tá? No caso da LG e da Daikin, eu não consigo ouvir expansão na evaporadora. Mas uma ideia a gente ouve, porque o cliente reclamou para a gente. Olha, esse equipamento ele é barulhento, dá para ouvir um chiado dentro do sistema, ali dentro da máquina. O cliente não sabe bem o que é, né? Mas ele vai comentar para você. E eu fui lá, realmente, ouvi o barulho. E realmente é um barulho de expansão. Parece uma cachoeira. É verdade. Fui ouvir o barulho de expansão. E o que acontece? Quando a gente vai vender o próximo sistema para o cliente, a gente já sabe disso e vamos nos resguardar, como diz o outro, né? Vou falar para o cliente, olha, esse equipamento é mais barato, mas é porque é assim, assim e assim, tá? Ele é mais barulhento, ele faz um barulhinho de expansão na evaporadora. São todos que vão perceber? Não, não são, pessoal. Tem gente que dorme do lado do metrô, do lado de uma pista de aeroporto, não acorda, tá? Mas tem pessoas que qualquer barulhinho incomoda, tá? Tem pessoas que botam fita isolante na luz do ar-condicionado que fica piscando. Então, cada caso é um caso. A gente tem que entender as pessoas que a gente está trabalhando. E nada melhor do que você falar dos defeitos do equipamento. Ó, esse equipamento eu quero te vender. Você está optando por um custo mais baixo. Mas, por outro lado, ele tem esse defeito, esse defeito, esse defeito. Tá? E aí, às vezes, o que acontece? Ah, não, pelo amor de Deus, se eu ouvir um barulho, cara, eu vou devolver o equipamento. Então, esse equipamento não é para você. Então, esse equipamento não é para você. Se você quer silêncio total no teu quarto, eu te indico esse equipamento. Agora, se você comprar por sua conta e risco, e aí você acaba convertendo o equipamento e vendendo o equipamento melhor para o cliente, porque você soube do problema do cliente. Você falou do problema do equipamento e o cliente levantou o problema dele. Ó, esse equipamento é mais barulhento. Ah, eu não quero equipamento barulhento na minha casa, não, no meu quarto, não. Eu não consigo dormir com qualquer barulho. A minha janela é aquela reiki, camada dupla, sem ar e coisa, que eu não consigo nem ouvir barulho lá de fora, então eu não quero meu ar-condicionado fazendo barulho. Ah, então esse equipamento não é para o senhor. Ou vai ter aquele cara que vai dizer assim, eu não me importo, eu gosto do barulho mesmo. Eu tenho que ligar, que nem eu sou uma pessoa que eu ligo o ar-condicionado para ficar ouvindo o barulho da turbina, tá? Porque eu gosto de dormir com um barulho constante. Eu me adapto com isso. É melhor do que um silêncio total. Aí late um cachorro, passa uma moto barulhenta, né? Então eu prefiro um barulho constante do que um barulho aleatório, tá? Então você vai entender e vai oferecer o melhor para o cliente. É muito importante isso, tá, pessoal? Às vezes o cliente vai chegar e vai dizer assim para vocês, ó, cara, mas você não me falou e eu quero trocar o equipamento. E o que você vai fazer? Tá? Se 1 para 1 já é difícil, né? Se 1 para 1 já é difícil trocar um Daikin por um Springer usado, você imagina um sistema VRV-VRF, tá? O que você vai fazer? Você vai arrumar uma briga com o cliente? Às vezes o cliente está pagando em parcelas, boleto para sua empresa, o que ele vai fazer? Ele vai protestar, você não vai receber, ele vai abrir uma ação e pensa no BO, pensa no problema. Por mais que você esteja certo, você vai receber, mas vai levar 2 anos, né? Então, vale a pena correr esse risco? Não vale, né, pessoal? Não vale.
Aí, se você fez instalação de um equipamento que o cliente não gostou do barulho ou coisa assim, porque você não formou para ele, por não conhecer do produto, não entender do produto, tá? Você vai ter que desinstalar e instalar um outro equipamento para ele, né? Que é o que uma empresa séria, uma empresa honesta vai fazer. Tá bom, pessoal? Qual a recomendação que você dá para um profissional que quer sair do simples, né? E se tornar um PJ? Deve ser sair do anônimo, né? Sair do simples, fazer serviço aí pinga-pinga, não ter uma empresa e montar uma empresa, tá? Eu aconselho você a realmente montar uma empresa, montar um CNPJ, sair como se diz, do clandestino, tá, pessoal? Você começa a pegar outro nível de cliente. Porque quando você trabalha, vamos dizer, nas escuras, né, não tem um CNPJ, não tem uma razão social, não tem uma empresa, por mais que às vezes não seja uma loja física, tá? Mas se você já tem um CNPJ, já tem uma logo, já tem um nome, isso aí da informalidade, isso mesmo, informalidade, é essa palavra. Se você já tem uma empresa, um CNPJ, você passa confiança, passa credibilidade para o cliente, tá? É difícil um cliente te contratar se você não tem nada disso. Um cliente em potencial, um cliente bom. Nesse caso, quando você está na informalidade, você vai acabar pegando clientes que só querem saber de preço, tá? Só querem saber disso aqui, ó. E aquela velha história que eu digo, né? Cliente que vem para você por preço, cara, se o outro cara fizer por R$ 20 mais barato, ele vai te trocar por causa de R$ 20, né? E não é isso que a gente quer. Não é isso que eu passo para vocês, tá? A gente tem que sempre prezar pela melhor qualidade, sempre com a melhor mão de obra para o cliente, sempre entregando o nosso melhor, sempre fazendo como se fosse para a gente. E para isso, a gente precisa passar confiança, né? A gente precisa passar confiança. Ter um CNPJ, ter aí uma empresa, às vezes uma logo, um cartãozinho, tudo certo, né, pessoal? Tudo certo, né? Isso gera confiança, porque lá na frente pode dar problema no teu equipamento, que você instalou há uma semana atrás, e aí você é informal, o cara não vai te achar, você só tem o número de telefone do cara, eu tenho esse número de telefone do cara que ele me passou, às vezes nem um cartão de visita o cara tem. Aí o que ele faz? Cara, um chip hoje é R$ 10, né? Ele faz uma instalação, corta o chip, pega outro. Tá? É isso que eles fazem. Né? E o cliente, ó, tá? Dane-se o cliente. Claro que você não vai atender um cliente de alto padrão de qualquer jeito, que ele não vai fechar. Isso mesmo, tá? Então, para você começar a ganhar mais, tem um conhecimento por trás, tá? Uma coisa não anda sem a outra, tá? Você não vai pegar clientes de maior potencial sem ter uma empresa, sem ter uma segurança para o cliente. Vamos lá, vou usar um exemplo bem básico para vocês, tá? Eu gosto de usar exemplo de carro. Pega você, né? E vai mandar o seu carro arrumar, tá? Eu preciso fazer a suspensão do meu carro. Aí você tem aquela oficina fundo de quintal, lá, aquele galpão todo caindo aos pedaços, o cara não tem nenhuma empresa, atende de porta fechada, não estou aqui questionando a qualidade do serviço do cara. Às vezes pode ser boa, tá? Pode ser. Mas é mais provável que não seja. É mais provável que não seja do que seja, tá, pessoal? Ou você vai levar numa oficina que tem portas abertas, bonitinho, cartão de visita, tem site, atende o cliente bem, uma oficina limpa, né? O cara não fica botando a mão, entrando todo sujo de graxa no seu carro. Já tem as vantagens de ter. Você vai pagar um pouquinho mais por isso. Porque por mais que o seu carro seja de R$ 10.000 ou de R$ 100.000, é o seu carro. Você pagou por esse bem e você zela por esse bem. Você não quer que ninguém entre todo sujo ou faça serviço de má qualidade no seu veículo, porque você pagou, tá? É o seu bem. Então, eu tenho certeza que como você vai optar por um cara que te passe confiança, você tem que passar a mesma confiança para o seu cliente, tá? Então, é isso que a gente tem de uma pessoa que sai da informalidade
para a formalidade, né? Para um CNPJ. Obrigado aí pela palavra que tinha me fugido, tá? E passe a ter um CNPJ e passe a ser uma pessoa mais confiável. Se você quer, aqui, se tem alguém que está na informalidade, se você quer pegar clientes de maior potencial e começar a ganhar mais pela sua mão de obra, tá? Você precisa sair da informalidade. Vai lá, faz um MEI, tá? Basicamente, você quase não paga nem contador. Existem lugares no Brasil, em estados que não paga contador por ser um MEI. Você ganha essa parte da contabilidade aí, que querendo ou não, já é um custo, tá? E você começa a devagarzinho subir os degraus, tá? Mas você tem que passar confiança para o cliente. Você só vai chegar lá no topo se você montou a sua estrutura bem feita, o seu alicerce, a sua base bem forte. E outro ponto para você crescer é o pós-venda, tá? O pós-venda. Por mais que você instale um ar-condicionadozinho desse aqui para um clientezinho que às vezes está comprando teu equipamento em 12 vezes, ou às vezes nem comprou o equipamento que você comprou nas Casas Bahia porque ele tinha um cartão, ou na Avan porque ele tinha um cartão da Avan e queria comprar o ar-condicionado, mas te chamou para instalar o ar-condicionado. Não chamou o João, o mais barato. Ele chamou você, tá? Porque ele não quer perder dinheiro no equipamento que ele está pagando, às vezes, em 10 parcelas, tá, pessoal? Então, tem um cliente que não quer saber, né? Tem um cliente que vai pelo mais barato sempre. Mas tem clientes que querem a qualidade. Não, eu quero que esse ar-condicionado funcione bem. Eu não quero me incomodar. Ele vai te chamar. E aí você pode, mesmo nesse tipo de cliente, cara, chegar e fazer o pós-venda. Ligar para ele, olha, teu ar-condicionado tudo certo? Ah, eu tô ligando para te lembrar que já fazem 30 dias que eu instalei e você dá uma olhadinha no seu filtro. Às vezes ele pode estar sujo, né? Fazer uma limpeza, tá bom? Tem empresas que fazem a prospecção da data de nascimento do cliente e no dia do aniversário do cliente ligam para o cliente desejando um feliz aniversário. Tá? Isso também é uma coisa muito importante, muito legal. Eu, quando tem algumas empresas que ligam para mim me dando os parabéns, eu acho bem legal. Isso dá um bônus, dá um prêmio, né? Você vai ganhar uma higienização aqui de graça na sua data do seu aniversário. São jogadas legais que você começa a fidelizar o cliente e fazer o pós-venda e o cliente, cara, vai estar sempre lembrando de você. Quando o vizinho perguntar de ar-condicionado, quem é que vai indicar? Você. Tá bom? Mas, boa noite, Fernando, tudo bom? Mas você tem que fazer o seu trabalho bem feito, desde baixo até lá em cima, tá? Não podemos deixar diminuir a qualidade por crescer ou fazer menos porque somos pequenos. Não, tá? Qualidade sempre a mesma e sempre priorizando entregar o melhor para o cliente. Gente, quero agradecer a vocês. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, por favor, vão lá, se inscrevam, vejam lá o meu conteúdo da Projeto 23 Graus, por favor, é uma telinha branca lá, bonitinha. Tem vários conteúdos legais para você começar realmente a aplicar na sua empresa, que eu acredito que faz bastante diferença para todo mundo, porque fez para mim. Tudo que a gente fala são coisas que a gente utiliza, já utilizou ou vem utilizando, tá? E vem melhorando na nossa empresa, com certeza, graças a Deus, tá bom? Quem me acompanha sabe que a evolução aí é sempre constante. Tá, pessoal? Gente, muito obrigado. Não deixe de se inscrever em todos os canais, canal do Telegram, YouTube, Facebook. A vinheta é show de bola. Obrigado, Jorge. Tem até uma vinhetinha mesmo. Gente, até mais. Obrigado a vocês.